Tem muitos testes que eles vão... O Caio tem dificuldades para enxergar alguns tons, como o verde e o amarelo. Ele descobriu que tem daltonismo, uma característica que impede o portador de diferenciar certas cores. Era um livro de biologia falando sobre isso, e aí tinha aquelas curiosidades no fim do livro, aquelas atividadezinhas. E era uma atividade exatamente disso. Ela falava assim, por exemplo, os daltônicos, portadores do cromossomo, não sei o que lá, não enxergam um número nesse círculo, que é aquele excesso de cor. E eu não enxerguei nenhum número. Aí eu perguntei para meus colegas, falei, cara, vocês estão vendo algum número aí? Os caras estão, 27. Eu falei, nossa, não tem 27. Não tinha nada, era só bolinhas. Aí eu perguntei para a professora se isso queria dizer que eu era daltônico, e eu era. O grau de daltonismo é leve e não prejudica tanto o dia a dia, mas gera problemas na hora de executar alguns trabalhos ou de se localizar com os mapas. O que mais me atrapalha, na verdade, é quando eu vou trabalhar com artes, tal, que normalmente eu faço artes digitais. E aí, às vezes, quando eu trabalho com muitas cores diferentes, eu não sei definir, às vezes, o que é verde, o que é amarelo, então eu peço uma ajuda, ou uso, por exemplo, eu uso muito Photoshop, então eu consigo trabalhar com códigos de cores, que eu decorei, a maioria dos códigos que eu realmente preciso usar todo dia eu decorei, então eu tenho certeza que esse aqui é amarelo, esse aqui é azul, vermelho, e assim vai. Ainda não é possível saber ao certo como os daltônicos enxergam determinadas cores, mas supõe-se que no daltonismo mais comum, a camisa que eu estou usando seria vista assim. Já nos casos de daltonismo mais grave, esta cena toda seria vista desta forma, em preto e branco. Quem desconfia ter dificuldades para enxergar as cores pode fazer alguns testes, como o de Ishihara, em que os daltônicos não veem o número dentro do círculo. Mas o grau do problema precisa ser confirmado com um médico. Segundo a oftalmologista, quem é daltônico pode levar uma vida completamente normal. Não existe muito prejuízo, porque ele já nasce assim e ele já está acostumado com isso. Então, ele é capaz de ter uma vida normal, sem ter prejuízo. Inclusive, ele pode até dirigir. O problema costuma afetar principalmente os homens e não necessita de tratamento. É uma herança genética, a doença do daltonismo. Então, é ligado ao X. O homem, ele tem um cromossomo X e um Y. Se o X já estiver afetado, ele já é daltônico. A mulher, para ser daltônica, ela precisa ter os dois X afetados. Então, tem que vir um X da mãe e um X do pai. Só assim que a mulher é daltônica, por isso que é muito raro. Apesar de não existirem grandes prejuízos, o daltônico pode ter dificuldades para interpretar algumas informações, como placas e legendas. Tem que pensar que existem as pessoas que têm essa dificuldade e elas não vão ter a mesma resposta que uma outra pessoa normal, então tem que pensar neles. Se depender deste grupo de pesquisa em design gráfico da Unesp, os daltônicos terão mais independência na hora de diferenciar os tons. O projeto, coordenado pela professora Fernanda Henriques, consiste em transformar os recursos de localização para torná-los fáceis de compreender. Para isso, o grupo utilizou um sistema chamado Colored. Ele foi inventado por um pesquisador português chamado Miguel Neiva e é um sistema que tenta traduzir visualmente as cores, então a partir de sinais. Seria uma linguagem para que os daltônicos consigam entender as cores. Então, cada cor tem um ícone. E aí, às vezes, a soma dessas duas cores formam dois ícones juntos. E os daltônicos conseguem ter uma independência maior para a tomada de decisão na compra de roupas ou em algum lugar que eles vão visitar e tem essa sinalização usando o Colored. O passo inicial foi o da Mariana, que depois do levantamento teórico, vai fazer alguns testes práticos com pessoas daltônicas. O objetivo inicial é melhorar o sistema de sinalização dentro do campus da Unesp, para depois expandir a pesquisa. Nosso projeto é um projeto de design universal e inclusivo. E a função desse tipo de design é que ele atenda ao maior número possível de pessoas. Ele não tem um público-alvo específico. Ele tem que abranger e atender todo mundo, independente da idade ou de qualquer tipo de deficiência. No campus, alguns problemas deverão ser resolvidos, como o mau estado de algumas placas, a falta de símbolos que ajudam na localização e a ausência de uma identidade visual que leve em conta a universidade toda. A parte prática de transformar o campus em um local de fácil circulação vai envolver um manual de identidade visual. Tudo que for produzido para sinalizar o ambiente deverá ter símbolos, além das próprias cores. O principal problema é você não conseguir nunca chegar sozinho nos lugares. Então, se você chega, por exemplo, é um calor, você chega aqui na Unesp por ônibus, você não vai saber o que é o Mundo Perdido ou a Sala 50, você não tem nenhuma placa, você tem que sair perguntando. Então, é aí que nós, aqui com esse projeto, estamos focando de ajudar.
Para Fernanda, a principal motivação da pesquisa não é apenas facilitar o dia a dia de quem tem daltonismo ou baixa visão, mas também oferecer qualidade de vida para qualquer pessoa. A gente vê várias possibilidades de trabalhar o design e o design inclusivo, melhorando a vida de muita gente. Então, trabalhar com pessoas com baixa visão, com ensurdecidos, surdos ou disléxicos. E um dos públicos que a gente pode trabalhar é o daltônico. Então, essa foi o motivo, a gente tentar fazer do design gráfico não só algo para deixar um produto mais bonito ou esteticamente agradável, mas sim que possa minimizar sofrimentos e melhorar a vida dos demais.